Vamos então fazer uma revisão sobre geometria, né? Geometria plana. O que vamos discutir aqui brevemente são assuntos que você já estudou no colégio sobre geometria, né? Essa geometria, né, que você já teve contato durante todo o seu conhecimento, toda a sua formação até o momento, né, recebe o adjetivo, né, de euclidiana. É uma geometria euclidiana e no nosso caso aqui eu vou falar sobre a geometria no plano. Então aparece como geometria euclidiana plana, euclidiana em referência a Euclides. Euclides foi um matemático grego que viveu há 300 anos antes de Cristo e ele inventou a geometria? Não, né? O que ele fez foi organizar a geometria em forma de teoria e essa foi o grande, digamos assim, a sapiência de Euclides foi isso. Existiam muitos resultados de geometria, todos dispersos. O que ele fez foi organizar tudo numa teoria. E de fato foi a primeira teoria que surgiu, a primeira tentativa de se fazer uma teoria, de fato, de organizar, começar a entender que as coisas são lógicas, uma segue da outra. E depois essa geometria, né, teve um sabor lógico, com os lógicos matemáticos século XIX e XX, David Hilbert e o pessoal dessa época. Então, o que a gente estuda é a geometria com uma característica de lógica, né? Então, Euclidiano, homenagem a Euclides. Então, vou começar a relembrar algumas coisas, alguns fatos, alguns conceitos. O primeiro é que quando a gente começa a fazer uma teoria, então, se percebeu-se que quando se começa a fazer uma teoria, quando você começa a desenvolver os conceitos, você precisa estar suportado em alguns outros fatos. Você precisa de ter subsídios para começar a fazer, a desenvolver o seu estudo. Não dá para começar do nada. Então é preciso que se assume alguns fatos. Então algumas verdades, algumas coisas é preciso que se assume. É preciso que se assume familiaridade com algumas coisas. E esses conceitos que a gente assume familiaridade, esses fatos que a gente assume familiaridade, assume a verdade sem exigir uma demonstração, por exemplo, né? Então, os conceitos que a gente assume familiaridade sem uma definição é o que chamamos de conceitos primitivos, né? E os fatos que a gente assume sem demonstração, sem dedução lógica, é o que chamamos de axiomas, né? Definições é a descrição dos objetos, quando na nossa teoria eventualmente a gente precisa descrever as coisas, definir as coisas, e as afirmações acerca das coisas que estamos trabalhando, que precisam, né, que é possível fazer demonstração, que exige dedução dos fatos anteriores, é o que a gente chama de lema, proposição, teorema e corolário. Então, ao abrir o livro de geometria, você encontra lá proposição, lema, teorema, corolário. Então, isso são afirmações que precisam ser demonstradas, que exigem uma demonstração. A única diferença aqui de lema, proposição, teorema e corolário é uma espécie de hierarquia. Então, o lema geralmente é uma afirmação auxiliar, que a gente usa o lema para provar, para deduzir o teorema ou a proposição. A proposição é uma afirmação um pouquinho mais fraca que o teorema. Teorema já é uma afirmação central, então quando você está desenvolvendo um teorema já é um resultado mais forte, então é só uma espécie de hierarquia. Ambas são afirmações que exigem demonstração e o corolário, quando aparece aí nos textos, é geralmente uma consequência de teoremas e proposições. Então você faz um teorema, faz uma proposição e observa que desse teorema tem as consequências, os outros fatos que se deduzem imediatamente desse fato que você acabou de provar, desse teorema. Então isso é o que a gente chama de corolário, tá? E a geometria e toda a teoria matemática de forma geral precisa se demonstrar de maneira lógica, ou seja, precisa fazer deduções sobre aquilo, sobre o fato, não simplesmente se aceita, é preciso que se valide
a veracidade, né? Então, uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Então, você pode tanto provar, verificar a validade como a falsidade. E, em geral, afirmações, elas são baseadas em hipóteses ou premissas. Então, são hipóteses ou premissas são afirmações que são verdadeiras ou falsas, e a partir dessas a gente conclui outras afirmações, ok? Essas outras afirmações que a gente conclui é o que se chama tese ou conclusão, tá? E um tipo de argumentação, dois tipos de argumentação que a gente usa bastante. O primeiro tipo é esse, se uma aplicação, uma afirmação implica outra, né, que a gente chama de implicação, P implica Q, né? Então nós vimos bastante no nosso curso argumentos desse tipo. Então a gente supõe que uma afirmação é verdadeira e a partir dessa afirmação a gente conclui, né, a nossa conclusão ou tese. Pode também tem a situação de P ser e somente CQ, né? Aí é uma equivalência, então aqui a gente supõe que o P é verdadeiro e conclui a Q. Também tem que provar o outro lado. Supõe que aqui é verdadeiro e conclui a P, então é outro tipo de demonstração que aparece, de afirmação, né? E outro tipo também bastante útil é a redução ao absurdo. Então, no campo de vista lógico, né? Se a gente quer mostrar que uma coisa existe ou quer provar que tal afirmação é verdadeira, a gente pode supor que ela é falsa. Supõe por absurdo que ela é falsa. Se ao supor que essa afirmação é falsa, a gente desenvolver um absurdo nas coisas que foram estabelecidas até o momento, então a gente pode concluir que essa afirmação deve ser verdadeira. Então a redução ao absurdo parte de você quer provar uma afirmação, então supõe que essa afirmação não é, você quer provar que essa afirmação é verdadeira, então supõe que essa afirmação é falsa. E a partir do fato dessa afirmação ser falsa, se concluirmos um absurdo, o que seria um absurdo? Alguma afirmação que contradiz o que até então foi estabelecido. Então a gente pode concluir que essa afirmação deve ser verdadeira. Então esses são os três tipos principais de argumentação que a gente faz quando está estudando aqui a geometria, tá? E os conceitos primitivos que a gente assume, então, os principais conceitos primitivos que nós assumimos aqui, primitivos que assumimos. Então, para começar, né, o estudo, a gente precisa assumir conhecimento, precisa assumir intimidade, precisa assumir familiaridade com ponto, reta, plano. Então, ponto, reta e plano são conceitos primitivos. Como assim? Assumimos que conhecemos, que temos familiaridade, que sabemos o que é um ponto. Assumimos que temos familiaridade, que sabemos o que é uma reta. Assumimos que temos familiaridade com o plano. Então a gente não define ponto, não define reta e não define plano. Aceita. Aceita que temos familiaridade, sabemos o que é um ponto, temos ideia do que é uma reta, temos ideia do que é um plano. Simplesmente usamos esse fato sem necessariamente exigir uma definição precisa, né? Então, por exemplo, a folha de papel que nós estudamos é um modelo de plano, só que a gente faz a observação de que esse plano se estende infinitamente em todas as direções. Podemos continuar, né, desenhando na direção que for conveniente. Um ponto, uma pequena marca produzida por um lápis, né? Ou seja, podemos entender e a reta, né, também uma união ali de pontos, né, alinhados. Então, tanto ponto quanto reta são objetos que não têm necessariamente uma dimensão, são simplesmente conceitos que a gente assume familiaridade, são os conceitos primitivos, ponto, reta e plano, tá? Você quer ver um outro exemplo? Se a gente estivesse estudando teoria dos conjuntos e não geometria, na teoria dos conjuntos a gente assume a noção de conjunto como um conceito primitivo. Então a gente não pede uma definição para o conceito de conjunto, a gente aceita. É um conceito primitivo, como no curso de geometria a gente aceita o conceito de ponto, reta e plano, ok? Também aceitamos como conceitos primitivos no curso de geometria duas noções. A noção de pertinência, é o pertence, que é representado pela letrinha epsilon, assim, né? A relação de pertinência, que é o pertence, e também a inclusão,
entre objetos, entre conjuntos, que é o contido, tá? Então, ao escrever assim que o ponto, então ponto nós representamos também com letras maiúsculas, né? Tá? A, B, C maiúsculo, reta com letras minúsculas, posso colocar reta R, e plano também é comum representar com letras gregas, então eu posso representar pontos com letras maiúsculas, A, B, C maiúsculo, retas com letras minúsculas, por exemplo, R, S, M, e o plano com letras gregas, então, por exemplo, alfa, beta, gama. Então, aqui temos o ponto A reta R e o plano alfa, tá? A relação de pertinência e contínuo, então, são conceitos primitivos no sentido de que eu posso escrever que o ponto A pertence à reta R para significar que o ponto A é um ponto da reta R. Eu aceito isso, é um conceito primitivo. Tá? Da mesma forma, eu posso escrever que a reta R, que é formada por um conjunto de pontos, está contida no plano alfa. Então, eu tenho aqui o plano alfa e posso aceitar que a reta R está contida no plano alfa. Então, a relação de pertinência e a relação de inclusão de contido, tá? São outros conceitos primitivos que aceitamos sem uma definição, tá? Bom, então temos já esses conceitos. A gente parte então para fazer afirmações sobre esses conceitos da geometria. E aí são os axiomas ou postulados. Axiomas ou postulados, então, são afirmações que não exigem demonstração. A gente aceita, porque como assim não exige? Como eu sei quando exige quando não exige demonstração? Bom, o livro, o texto vai indicar para a gente isso, porque isso já foi bem estabelecido, mas basicamente os axiomas são verdades que a gente não consegue demonstrar com os indícios com o que temos até o momento. Então precisamos assumi-los como verdade. Diferente de teorema, proposição e lema, já são afirmações que a gente às vezes é óbvio que é verdade, às vezes não, mas a gente precisa demonstrar. Os axiomas, na maioria das vezes, são fatos óbvios que a gente assume, pois não é possível demonstrá-lo, né? Quer ver? Então, os primeiros axiomas que surgem na geometria é o que a gente chama de axiomas de incidência, tá? Olha só o primeiro axioma, ó. Qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Então, imagina, ó, uma reta R. Então, existem pontos que estão em cima da reta, por exemplo, A, B, C aqui nesse desenho, e pontos que não pertencem à reta, como por exemplo o ponto D, o ponto E e o ponto F que eu desenhei. Então isso é verdade, né? A gente entende que isso é verdade. Dado uma reta, tem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem à reta. Então esse é um fato que nós estamos começando o desenvolvimento da geometria, não temos ainda indícios para provar isso, mas é um fato tão óbvio que a gente precisa aceitá-los. Uma verdade que a gente aceita, é um axioma. Então, qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Tá? Uma outra observação interessante é sobre os desenhos. Tá? Na geometria, a gente faz bastante desenhos, mas sempre precisamos ter em mente que o desenho ele serve como uma intuição. Então, a gente faz os desenhos para intuir o nosso argumento, para intuir o nosso pensamento. Mas o desenho não é um argumento lógico. Não podemos utilizar um desenho como argumento lógico. Podemos utilizar desenhos para construir o argumento e para se referir também ao argumento. Por exemplo, seja ABC um triângulo e aí você desenha o triângulo ABC. Ótimo, mas simplesmente desenhar não significa o argumento. É preciso que se faça uma argumentação lógica quando se deseja para afirmar o fato lógico que você precisa demonstrar, né, que você pretende demonstrar. Então, olha o axioma 2. E de fato, quase que todas as afirmações, né, que a gente faz todos os desenhos, tem sempre todas as afirmações, os axiomas e proposições tem um desenho, né, porque a gente pode fazer para auxiliar a nossa intuição, né? Então, olha o axioma 2, a segunda afirmação que a gente aceita.
Dois pontos distintos, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, se eu pegar aqui o ponto A e pegar o ponto B, existe uma reta que os contém. De fato, talvez, né, dados os pontos A, o desenho aqui não fica tão fácil, mas dados os pontos A e B, existe uma reta que os contém. Os pontos A e o ponto B, existe uma reta que os contém. O fato de existir a reta, existência da reta e existência do ponto, então esse aqui é o axioma I1 de incidência 1, axioma de incidência 2. O fato de existir a reta e pontos, né, já está bem entendido, né? O axioma 2 destaca é a unicidade. O que é importante nesse axioma é a unicidade, uma única reta que os contém. Significa que dois pontos determinam uma reta. Dados dois pontos, só existe uma reta que passa por esses pontos. Ok? O importante do axioma 2 é a unicidade. O axioma 3 é o axioma de determinação do espaço. Três pontos. Pontos pertencentes ao mesmo... desculpa aqui, ó, e 3. Dados três pontos distintos não colineares, existe um único plano que os contém. E pontos pertencentes a uma mesma reta são colineares. Então, os pontos que estão numa mesma reta, alinhado, nós chamamos que são colineares. E o axioma I3 fala que três pontos não colineares, ou seja, que não estão alinhados, que não pertencem a uma mesma reta, existe um único plano que os contém. Três pontos determinam um plano, podemos pensar. E o interessante aqui também é a unicidade, né? Tá? Bom, mais uma definição, relembrar, né? As retas, duas retas distintas, né? Que têm um ponto em comum. Nós dizemos que elas se intersectam naquele ponto. Então, quando duas retas distintas têm um ponto em comum, nós dizemos que elas se intersectam naquele ponto. E se elas não se intersectam, dizemos que elas são paralelas, né? Tá? E um exemplo de proposição. Então, aqui é uma afirmação, eu quero destacar essa proposição aqui, ó. Duas retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto. Então, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Perceba que a afirmação nessa proposição, duas retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto, é uma proposição. Primeiro, exige uma demonstração. Segundo, todos os elementos dessa afirmação foram estabelecidos anteriormente, ou com axiomas, ou com conceitos primitivos, ou com definições. Então, olha só, duas retas. Retas é um conceito primitivo. Assumimos, então, a noção de reta. Conceitos primitivos. Retas distintas? Distintas é uma palavra comum para a gente, né? Retas que são diferentes, não são a mesma reta. Duas retas distintas. Ou não se intersectam, acabamos de definir em cima a noção de se intersectar, né? Se elas possuem um ponto em comum, tá? Ou não se intersectam, ou se intersectam em um único ponto. Ponto também é um conceito primitivo, então os elementos dessa afirmação foram todos estabelecidos anteriormente, tá? Então isso é uma proposição, então exige uma demonstração. A demonstração você encontra nos vídeos do curso de geometria, tá? Mas o que é legal aqui é destacar, então a argumentação você pode encontrar lá, mas o que é legal é destacar o caráter único, né, do axioma de incidência 2, né? Então, olha só, duas retas distintas ou não se intersectam ou intersectam em um único ponto. Se elas não se intersectam, não podemos afirmar nada, né? A afirmação está dizendo ou não se intersectam, tá tudo bem. E caso se intersectam, tem que ser em um único ponto. Então, olha só que interessante. Suponha que você tem uma reta R aqui e uma reta S aqui, que se intersectam nesse ponto aqui A. Essa é a reta R e a reta S. O que está falando é assim, ou não se intersectam, ou se intersectam em um único ponto. Como é que a gente demonstra esse fato logicamente, né? Qual que é o argumento lógico? Eu quero mostrar que, então, que caso elas se intersectam, a intersecção só pode ocorrer em um ponto. Então, suponha por absurdo que acontecem dois.
que essas retas se intersectam em dois pontos distintos. Ou seja, essa reta S, por algum motivo, ela deveria vir aqui e passar por aqui também. O desenho fica até maluco, né? Nem parece uma reta, mas ela deveria passar por aqui também, por um outro ponto aqui B. Supondo por absurdo. Então, supôs por absurdo que duas retas distintas se intersectam em dois pontos distintos. E aí eu preciso chegar numa contradição, num absurdo. O desenho já me diz que está acontecendo um absurdo, né? Só que, como eu disse, o desenho não prova nada, precisamos argumentar. E o absurdo é no axioma I2. Porque, dados dois pontos distintos, passa uma única reta. Existe uma única reta que os contém. Então, o axioma I2, o fato, né, de que dois pontos determinam uma única reta, implicaria que a reta S tem que ser igual à reta R, porque ela passa por dois pontos distintos e por esses dois pontos só passa uma única reta. Então a reta R deve ser igual à reta S. Isso é um absurdo, porque no início da nossa proposição as retas são distintas. Então eu queria provar um fato, supus que esse fato não era verdadeiro e cheguei numa contradição. Contradiz uma verdade que já está estabelecida, que é o axioma I2 acima. Ok? Você pode encontrar os detalhes dessa demonstração nos vídeos do curso de geometria. Bom, então, continuando aqui a nossa revisão, a nossa discussão sobre geometria, o que a gente começa a estudar agora é o segundo grupo de axiomas. Então, esses foram os axiomas de incidência, são os fatos básicos que a gente começa aceitando ao se falar de pontos e planos, né? E depois a gente, mais alguns fatos básicos que a gente assume são os axiomas de ordem, tá? E os axiomas de ordem geralmente se referem a reta e pontos pertencentes a essa reta. Tá? Então, ó, dados três pontos distintos de uma reta, um deles localiza-se entre os outros dois. Olha só, então, dado três pontos distintos de uma reta, três pontos alinhados, eu vou fazer aqui o ponto A, vou fazer aqui o ponto B e eu preciso fazer o ponto C distintos de A e B. O axioma fala um fato, de certa forma, até bobinho, né? Ou seja, fala que o ponto C ou está entre A e B ou está do lado de cá. Ou seja, dado três pontos distintos, se o ponto C estiver aqui, o C está entre a B. Se o ponto C, vou fazer então as três possibilidades. Ó. Se o ponto C estiver aqui, então o ponto C está entre A e B. Se o ponto C estiver aqui, o ponto B está entre A e C. Se o ponto C estiver aqui, então o ponto A está entre A e B, entre A e C. Ou seja, três pontos distintos de uma reta, um tem que se localizar entre os outros dois. Né? Então, esse é um axioma, é um fato básico, um fato que a gente observa, verifica a veracidade dele, mas não tem como demonstrar. Então, a gente assume, está dando uma ordem dos pontos de uma reta. Então, esse é o primeiro axioma de ordem, né? O primeiro fato básico sobre ordem, sobre pontos de uma reta, que usa o primeiro axioma de ordem. E aí, então já dei exemplos de proposição, conceitos primitivos, e agora uma definição. Então, olha só como em geometria a definição precisa ser precisa. É legal ter isso em mente, né? A definição tem que ser algo preciso, não pode ser algo ambíguo, tem que usar os elementos da teoria, elementos que nós temos familiaridade, tem que ficar claro o que é uma definição. Então, uma definição é algo que descreve um objeto e precisa estar bem descrito, não pode ter argumentos ambíguos, né? Então, por exemplo, um segmento de reta, né, é o conjunto constituído por pontos, né? O conjunto constituído por pontos A e B e por pontos entre A e B. Olha só que legal. A noção de estar entre acabou de ser estabelecida pelo axioma de ordem 1. Tá vendo? Um ponto está entre o outro, né? Então só tem essa possibilidade, né? Dados três pontos, um está entre o outro. Então, dados AB e um terceiro ponto, então esse ponto está entre A e B, né? Então, um segmento de reta é o conjunto constituído por A e B e pelos pontos entre A e B. A notação que a gente usa é a B, tá? Os pontos A e B são chamados extremidades do segmento. Então, estamos definindo segmentos de reta. Então, dado o pontinho A,
dado o ponto B, o conjunto constituído pelo ponto A e B e os pontos entre A e B, os que estão entre A e B, todos esses pontos aqui, constitui o que a gente chama então de segmento AB. Então esse pedacinho aqui, né? Então, e claro, dados os pontos A e B, podemos considerar existe a reta RAB que passa por A e B, né? Tá? A gente fala que essa é a reta suporte do segmento AB, né? Podemos denotar assim R subíndice AB para falar que é a reta que passa pelos pontos AB. E esse aqui então é o segmento AB. Então está bem definido, está bem claro, está tudo bem preciso a noção de segmento de reta, né? Ou só segmento, tá? Olha só, entre qualquer dois pontos de uma reta existe uma infinidade de pontos. Agora isso não é axioma, isso é um fato que pode ser demonstrado. Então entre qualquer dois pontos de uma reta existe uma infinidade de pontos. Então isso é uma proposição, tá? Existem infinitos pontos entre qualquer dois pontos de uma reta. O corolário, um segmento de reta possui infinitos pontos e, consequentemente, uma reta possui infinitos pontos. E, embora precise fazer um argumento lógico, a demonstração desse fato é consequência imediata do axioma que está em cima, né? Porque vamos pensar um pouco, ó, vou fazer aqui, não é um argumento lógico, simplesmente um argumento para motivar a sua intuição. Então, está falando o seguinte, ó, entre qualquer dois pontos distintos de uma reta, então está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, pontos distintos. Está falando que existem infinitos pontos aqui dentro. Ok? Ora, como é que a gente vê isso? Uma vez que o A e B é distintos, pelo axioma 1, existe pontos dentro e fora da reta, né? Já vimos isso. Então, pelo axioma O1 aqui de ordem, existe podemos considerar um ponto C aqui dentro, distintos de A e B. Agora, entre A e C, podemos considerar um outro ponto aqui dentro, diferente de A e C. Entre A e B, podemos considerar novamente outro ponto. Entre esse e esse, um outro ponto. E vai repetindo o argumento, e sempre entre dois pontos você coloca um ponto intermediário. E você percebe que então existem infinitos pontos entre os pontos, dois pontos distintos de uma reta. Corolário, tá vendo? Uma consequência direta desse teorema da sua proposição, que o segmento possui infinitos pontos, porque dois pontos distintos de uma reta formam um segmento. Numa reta possui infinitos pontos porque o segmento está contido nessa reta. Ok? Mais um axioma de ordem. Né? Eu pulei o axioma 2, né? Não falei, mas olha aqui, ó. Dados A e B, sempre existe um ponto entre, né? O axioma 2 foi tão usado aqui de maneira tão clara que eu acabei nem falando, né? Então, dados os pontos distintos A e B, sempre existe um ponto C entre A e B. Tá? O axioma de ordem 3, uma reta determina exatamente dois semiplanos. O que está falando é que se você considerar uma reta, M, ela determina dois semiplanos, um semiplano para cá, um semiplano para lá, e a interseção desses dois semiplanos é a reta. Então, basicamente, está falando que a reta divide o plano em dois semiplanos. É um axioma, né? Temos que assumir esse fato. Axioma O3, de ordem 3. Bom, mais uma definição de semirreta. Então, os pontos A e B, né? Então, se dados dois pontos A e B distintos, A e B, olha só que legal essa definição. Então, uma semirreta é o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB, então pelo segmento AB, e pelos pontos C, tais que B encontra-se entre A e C. Pelos pontos C do lado de cá, tais que B encontra-se entre A e C. Então, todo ponto que está aqui, ó, tá? Forma a semirreta S, podemos colocar assim, SAB, né? Então, o A é a origem da semirreta e o B é um ponto onde a reta passa. Então, ele é constituído pelo segmento AB e por todo o ponto C aqui, de maneira que o B está entre A e C. Todo ponto para cá, né? Ó, segundo esse desenho aqui à direita, né? Você poderia também fazer a reta
nessa direção, né? A semirreta nessa direção. Por exemplo, colocar, por exemplo, o ponto O, o ponto D, né? Então a semirreta SOC nesse caso é todos os pontos, o segmento OD e os pontos E aqui, de maneira que o D está entre E e O. Semirreta SOC. Essa é a notação que a gente usa para semirreta, né? S maiúsculo com o subíndice aqui OC. Ok? Tá? Então a gente precisa definir semiplano, definir, por exemplo, a parte de cima da semirreta. Então aqui eu vou definir a parte de baixo. Então olha só, então dados as retas, a reta M, né? Então o conjunto constituído, olha só que legal, eu preciso, é interessante observar aqui que ó, eu quero definir essa parte aqui embaixo. A reta M é essa dada aqui. Deixa eu desenhar a reta M bonitinho. Essa reta aqui, ó, em cima, né? Então a gente já viu que essa semirreta já aceitou o fato de que a semirreta determina um semiplano superior e um semiplano inferior. Agora eu quero definir esse semiplano aqui, por exemplo, inferior. E aí eu só uso, eu falo que o A e o B está do mesmo lado, e se o segmento AB não cruza a reta M. Então aí ó, o conjunto constituído por M pelos pontos B tais que a B estão do mesmo lado, ou seja, o segmento não cruza a reta, é chamado semiplano. Tá? Então, por exemplo, o A e o C aqui não estão do mesmo lado, então essa é a definição de semiplano. E tá bem claro aí a ideia, né? Então vamos para revisar mais um fato, relembrar mais um conceito, para mais um grupo de axiomas, que é agora falar um pouquinho sobre ângulos. Tá? O conceito importantíssimo de ângulo. Antes de falar de ângulo, de fato, né, é verdade. Antes de falar de ângulo, falar de medição de segmento, né? Então, é mais um grupo de axioma que são os axiomas de medição de segmento. Então, olha só, aqui fica bem claro qual é o teor de um axioma, né? Então, a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero. Esse número é zero quando os pontos são coincidentes. Esse axioma está introduzindo a noção de distância entre pontos, que você pode considerar o ponto A e considerar o ponto B. Se você colocar a régua aqui em cima, você mede a distância desse ponto a esse aqui, como sendo a diferença, né? E esse ponto aqui da régua é o que a gente fala de coordenada. Nesse caso, se a gente estabelecer aqui um ponto, uma origem, né, do sistema de coordenadas, né? Então, se aqui for a origem o A tem coordenada 2, o B tem coordenada 5, e a distância aqui, então, entre A e B é 5 menos 2, que é 3, que é o comprimento desse segmento AB, e o comprimento do segmento a gente denota com uma barrinha em cima, assim, né? Nesse caso aqui temos 3 centímetros, a unidade dessa régua é centímetros. Então o axioma de medição de segmento é o que permite a gente medir da noção de comprimento de segmento. E aqui um fato interessante que os pontos de uma reta pode ser colocado em correspondência biunívoca com o conjunto dos números reais, de maneira que ele meça a distância entre pontos. Então, dado uma reta, considerado uma reta, se for conveniente, você pode imaginar que ela é a reta real dos números reais. Coloca uma origem, vai fazendo uma marcação 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a cada ponto dessa reta, cada pontinho está associado um número real, que de fato é a coordenada do ponto, né? De maneira que a distância entre os pontos é dada pela diferença das suas coordenadas, assim como vimos no caso aqui, a coordenada do ponto A é 2, a coordenada do ponto B é 5, e a distância entre os pontos é a diferença, então 5 menos 2, que é 3. Então o conjunto dos números reais está em bijeção com com os pontos de uma reta. E também daqui isso é um axioma, né, de medição de segmento. Isso também implica que a reta possui infinitos pontos, né? Já que os números reais possuem infinitos pontos. A gente aceitar esse fato que os números reais possuem infinitos pontos. Axioma de medição de segmento, né? Esse daqui, o axioma importantíssimo, também aparece bastante nos exercícios.
que se, né, o ponto C encontra-se entre o ponto A e B, então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. O axioma S3 afirma um fato básico que é preciso aceitar, né? Que somar esse pedacinho aqui mais esse pedacinho aqui, esse comprimento é igual ao comprimento todo, ou seja, o comprimento do segmento AC mais o comprimento do segmento CB é igual ao comprimento do segmento AB. Tá? Então isso é um axioma. Isso também passa para a gente, né? Essa abjeção entre os números reais e o axioma nos dá uma ordem, né, dos números reais. Podemos utilizar a ordem dos números reais na reta. Então, de certa forma, os pontos de uma reta ficam ordenados, tá? E aí a gente pode fazer algumas relações entre retas e o ponto, né? Existe uma distinção, né, entre o ponto e o número real. Embora exista uma abjeção, o que a gente tem então é uma espécie de dicionário, né? Dado um ponto, transforma ele em número real, e dado o número real, podemos transformar entre um ponto. E uma das consequências, por exemplo, né, se uma semirreta é SAB, consideramos um ponto AC de maneira que o comprimento AC é menor do que AB, então o ponto C estará entre A e B. A afirmação parece ser bem o desenho, né, a afirmação através de um desenho fica bem sugestiva, ou seja, dado o ponto A e o ponto B, numa semirreta SAB, se a medida do segmento AC é estritamente menor que a medida do segmento AB, o que está afirmando, então, a conclusão é que o ponto C deve estar aqui, entre A e B. Então, isso não é um axioma, isso é uma proposição, tá? A demonstração você encontra também nos vídeos nas videoaulas. Então, aqui, o que é importante destacar aqui é que existe, então, uma diferença entre o número real, aqui nós estamos usando a ordem dada pelos números reais, né? E entre a noção geométrica de um ponto estar entre outros dois, tá? Teorema, então vimos aqui que se ABC pontos distintos de uma reta, cujas coordenadas são ABC, o ponto C está entre AB, se e somente C, o número C está entre o número A e B, mais uma relação entre números reais e o ponto. A distância entre pontos, né, tem essas propriedades que a medida do segmento, né, ou a distância entre A e B é sempre positiva, ela só é zero se os pontos forem iguais, e a distância de AB é a mesma distância do BC, a distância de A até B é a mesma distância de BC, esse comprimento é o mesmo, e se você tiver três pontos no plano ABC, essa daqui é a chamada desigualdade triangular. Então a medida de AC é menor ou igual à medida de AB mais a medida de BC. E de fato elas só ficam iguais se os pontos A, B e C estão alinhados. Tá? Terceira desigualdade triangular são propriedades da distância entre pontos, que também tem aqui o comprimento do segmento, né? Tem o caráter de comprimento do segmento AB. Mais uma definição bem útil, a definição de ponto médio. Então, o ponto médio do segmento AB é o ponto C de maneira que ele divide o segmento, né? A C é igual a CB, né? O comprimento AC é igual ao comprimento CB. Aqui eu gostaria de fazer uma observação que nós vamos ver aqui no decorrer dessa discussão, é que alguns livros mais antigos, né, sempre fazia, né, a distinção, o segmento AB à medida do segmento AB. Eu até mantive nas nossas discussões essa anotação. Então esse aqui é o segmento, essa daqui é a medida do segmento AB. O ângulo também eu já vou relembrar a definição, mas o ângulo a gente usa a notação A, e alguns livros usam até assim, né, a medida do ângulo A. Né? Fica fazendo diferença entre medidas e também a noção de congruência, que eu vou relembrar já já, né? Que vai aparecer nas aulas futuras, com a noção de igual. Já tem
uma convenção, uma ideia, né? Os livros mais recentes têm uma ideia de que o contexto deixa claro o que está acontecendo. Então, e para deixar as ideias mais claras, então os livros mais modernos acabam perfeitamente escrevendo AB igual a CD, por exemplo, para falar que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD, sem distinguir, sem colocar a barrinha em cima, sem carregar a anotação. Eu gosto bastante dessa ideia, porque o contexto deixa claro. A noção do o AB é igual ao CD somente se os pontos A forem igual a C, se os pontos B forem igual a D. Ou seja, então, de fato, pelo menos no meu entendimento, não existe uma justificativa para encher de notação a teoria. Então, AB igual a CD simplesmente significa que são segmentos que têm o mesmo comprimento, tá? Da mesma forma, ângulo, você tem o ângulo alfa e o ângulo beta. Eu posso escrever sem problemas que alfa é igual a beta para indicar, não que eles são o mesmo ângulo, eles são objetos essencialmente diferentes. Mas o contexto está claro aqui que o ângulo alfa é a mesma medida que está se relacionado à medida. Tá? Vamos então relembrar as questões sobre ângulos. Então isso vai depender bastante do livro, depender bastante do contexto que você está lendo. Mas o contexto sempre vai deixar claro, nunca causa ambiguidade esse tipo de coisa, raramente causa ambiguidade. Bom, então ângulos, por que a gente está definindo semi-reta, né? Semi-reta é fundamental para definir o conceito importantíssimo de ângulo. Então a figura formada por duas semi-retas com a mesma origem é um ângulo. Então dado, e esse ponto, né, as semi-retas são os lados do ângulo, e essa origem comum é o vértice do ângulo. Então dado uma semi-reta aqui, dado outra semi-reta aqui, esse ponto aqui em comum é a origem. E essa figura toda constituída por esse semi-reto é o que a gente chama de ângulo. Tem a noção de pontos interiores e fica bem claro no contexto, né? Os pontos aqui dentro são pontos interiores ao ângulo e os pontos aqui fora seriam pontos exteriores ao ângulo. A região interior, a região exterior. Tá? Dependendo dos exercícios do contexto, fica sempre bem claro. Ângulo pode-se usar BAC com um chapéuzinho em cima, ou somente o ângulo A, ou alfa, letra grega alfa, quando for o caso, quando o contexto permitir. Quando a figura tiver bastante elementos, geralmente a gente usa BAC e coloca um chapéuzinho, né? Então, se estivéssemos aqui o ponto B e aqui o ponto C, poderemos utilizar a notação BAC com um chapeuzinho aqui para dizer que o ângulo está aqui, né, no A, tá? Pode-se usar só o A com um chapeuzinho quando o contexto permitir, ou pode colocar a letra grega alfa aqui dentro para indicar a notação de ângulo. E o ângulo a gente mede com o transferidor e aqui está representando toda a mesma coisa, é o ângulo ou a medida do ângulo. Não há necessidade de mudar a notação, igual alguns livros fazem, o contexto deixa bem claro do que se trata. Então, o transferidor é uma espécie de reguinha tortinha, né, que serve para unir ângulos, e assim como segmentos, temos os mesmos axiomas, as mesmas ideias. Então, dado qualquer ângulo, as semirretas aqui tem a coordenada da semirreta no transferidor. Nesse caso aqui a coordenada é 10, nesse caso aqui a coordenada é 50, e a medida do ângulo é fazer um menos o outro. Tá, nesse caso aqui esse ângulo tem 40, a unidade aqui do transferidor é graus. Existem outras medidas, né, radianos, mas num curso de geometria plana geralmente se usa mais graus, tá? É possível colocar a correspondência biunívoca aos números entre 0 e 180 e os ângulos, tá? De maneira que temos as coordenadas, as coordenadas dos cada ponto, né? Cada semirreta vai ter uma coordenada e a diferença dessas coordenadas é a medida do ângulo, tá? A divisão do ângulo, né, é dada por uma semirreta que divide o ângulo. Então, dada a semirreta SOC, SOB, SOC, a semirreta de mesma origem, se o segmento AB aqui intersecta a semirreta SOC, nós dizemos que divide o ângulo AOB, né? Tá? Bom, aí tem algumas nomenclaturas, ângulos suplementares, quando
a soma desses ângulos formam 180 graus. Aqui tem que só tomar cuidado com alguns contextos, né? Quando alguns livros exigem que suplementares são ângulos adjacentes, mas alguns livros exigem que suplementares são somente ângulos cuja soma dá 180 graus. Tá? Então, por exemplo, né? Nessa configuração aqui, esse ângulo aqui, alfa e beta, então aqui temos, né, ó, alfa mais beta igual a 180 graus. Aqui também, segundo o desenho, né, alfa mais beta são 180 graus. A diferença aqui é que esse primeiro são adjacentes, eles possuem uma semirreta em comum, esses aqui não. Aí tem que ver qual é o livro que está usando, qual o contexto, mas em geral o contexto deixa bem claro, né? Ângulos suplementares, né? Não, suplementares são ângulos cuja soma forma 180 graus. Pode aparecer a nomenclatura suplementar e adjacente, tá? Mais uma nomenclatura que aparece: ângulo agudo, obtuso, reto e raso. O reto é 90 graus, o raso é 180 graus. Agudo é quando ele está uma medida entre 0 e 90. Obtuso é quando está entre 90 e 180 graus. Tá? E um teorema interessante é que, por qualquer ponto de uma reta, dado uma reta e um ponto nessa reta, existe uma única reta perpendicular à reta dada. Então, dada a reta R e um ponto A nessa reta, existe uma reta M perpendicular à reta dada. Podemos usar assim a notação, né? M perpendicular a R, passando aqui pelo ponto A dado, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, nesse contexto, a gente já pode provar esse teorema e está feito nas videoaulas, mas futuramente nós vamos provar que, dado uma reta e um ponto fora da reta, existe uma reta passando por esse ponto perpendicular a essa reta dada, única reta, né? E para conceito bastante interessante também que aparece os ângulos opostos pelo vértices. Então, considerando um ângulo aqui alfa, se prolongarmos aqui os semirretas, né, formamos um outro ângulo aqui que tem a mesma medida, que é oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, essa figura, né, aqui, quando você prolonga as semirretas de um ângulo, você obtém 4 ângulos, de maneira que os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Tá? Então, estava aqui a definição, né? Retas, o ângulo a 90 graus é reto, duas retas são perpendiculares quando um desses ângulos aqui, e consequentemente todos os outros, forma 90 graus. Então, essa daqui é a noção de retas perpendiculares, ângulos opostos pelo vértice. Demonstração desse fato também está num vídeo em anexo. Então, o que a gente precisa levar nessa primeira revisão do curso de geometria? Que a geometria plana às vezes recebe o objetivo de euclidiana. Devido a Euclides, tem todo um fato lógico, tem toda uma explicação lógica, dedutiva. Os argumentos são obtidos através de deduções lógicas, tá? E não simplesmente saindo fazendo contas, tem toda uma organização dessa geometria. A outra questão é que existem fatos que precisam ser assumidos, existem conceitos que a gente assume familiaridade, conceitos primitivos, os conceitos primitivos e afirmações, os axiomas. As definições exigem formalidade, da mesma forma, lema, proposição, teorema são afirmações que exigem formalidade e demonstração. Então, a geometria, né, ela não é simplesmente uma abordar, fazer contas, calcular ângulos e comprimentos. Tem toda uma argumentação lógica que permite a gente entender a geometria como uma teoria, e uma vez entendido isso, a gente consegue compreender melhor os teoremas e resultados e afirmações
sobre a geometria plana, tá certo? Então terminamos aqui a primeira revisão sobre geometria plana.